Graça e paz, queridos, nós queremos cumprimentar todos os amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do nosso Senhor Jesus. Nossos irmãos da Igreja Batista Filadélfia e da Congregação Batista Jardim Piranga. Nós estamos aqui para mais um culto no lar. E nesse momento eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, para estarmos lendo alguns versículos da Palavra de Deus e termos aqui alguns minutos de reflexão da boa palavra do Senhor. Amém, queridos? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: escutai. Saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhe disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhes disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entretanto, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Amém? Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, queridos, no nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos te render graças, Senhor, por esta boa palavra, a tua palavra, Senhor, a palavra de Deus. Deus, que neste dia, Pai, o teu Espírito Santo possa estar nos iluminando, ó Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para entender as verdades da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações neste dia, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo, que estão, ó Deus, me assistindo. Pai amado, Pai querido, nós estamos dentre as circunstâncias desse momento impedidos de estarmos juntos no templo para cultuar, mas nós não paramos de adorar. Nós, dos nossos lares, continuamos adorando ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E neste dia, Senhor, nós queremos te louvar,
Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Deus, Te pedir a Tua direção neste dia, Senhor, à luz da Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor deseja falar ao meu e ao coração de cada um que nos assiste neste dia, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Espírito Santo de Deus, fala conosco, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela palavra de Deus que nós acabamos de ler neste dia. Esta palavra, onde nós lemos no Evangelho de Marcos, a parábola do semeador, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos. A gente vai perceber que é possível ver a mesma parábola no livro de Mateus, no capítulo 13, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e nós lemos aqui para os amados irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. As parábolas, queridos, é uma forma de ensino por meio de ilustração. E Jesus, naquele dia, ele ensinava a multidão por meio de parábolas. Diz o texto que Jesus estava cercado por grande multidão. As pessoas que se ajuntaram ali para ouvi-lo. De sorte que ele entrou num barco, assentou-se, afastando da praia, continuou a ensinar. Toda a multidão estava em terra à beira-mar, na praia, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, no seu ensino: escutai, ouvi, trazendo aquelas pessoas para a atenção, para compreender. E aí Jesus começa a falar, a ensinar a parábola conhecida como a parábola do semeador, que nós podemos dividir em 3 partes. O semeador, aquele que leva a semente, que leva a mensagem, que leva a palavra. A semente, que é a própria palavra, a mensagem do reino de Deus, e o solo, que são os corações dos homens, a qual vão ouvir aquela palavra, onde aquela semente vai cair. No texto, Jesus é o próprio semeador. E posteriormente, os seus discípulos e todos aqueles que anunciam as verdades do reino de Deus, da palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus e os solos são os corações do homem. E aí Jesus começa a ensinar e a falar da parábola. Interessante, queridos, que o ensino aqui de Jesus, a parábola, fala de pelo menos 4 tipos de solo. Ou seja, 4 tipos de pessoas, de corações. Aonde a semente vai cair à beira do caminho. O outro, a semente vai cair em solo pedregoso. E o outro, a semente que vai cair entre espinhos, no solo entre espinhos. E ainda de um 4º solo, aonde a Bíblia diz que esse sim é um solo fértil. E aí, passado esse ensino, os discípulos e aqueles que estavam próximos de Jesus o interrogaram, como diz aqui o texto da palavra de Jesus a partir do versículo 10. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. E aí Jesus falou, e eles lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se diziam por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ou seja, Deus, sendo onisciente, Jesus sendo Deus, representava ali Deus conosco, conhecendo na sua onisciência, queridos, o coração dos homens e daqueles que estavam ali, porque Jesus sabia o que se passava na mente e no coração daqueles homens.
assim como Ele sabe o que se passa na minha mente e na tua mente nesse momento, porque Ele sonda os nossos corações, Ele é onisciente, Ele é Deus. E Jesus conhecia o intento, as intenções e os pensamentos daqueles homens. Sabia que muitos provavelmente estavam ali interessados tão somente nas bênçãos que Jesus poderia proporcionar, nos milagres, no pão, mas não de fato na mensagem do reino dos céus que Jesus estava ali anunciando. A mensagem de Deus, né? Jesus era Deus conosco, o reino dos céus chegou e ele estava ali anunciando esta palavra, mas eles não entendiam porque foram entregues aos seus próprios pecados. E aqui, assim como o profeta Isaías, lá na profecia de Isaías, no capítulo 6, você pode depois ir lá em Isaías capítulo 6, e você vai perceber, né, que os homens ali não conseguiam entender e foram entregues aos seus próprios pecados. Da mesma forma, Jesus está falando de 4 tipos de pessoas. Possivelmente 1/4 daquelas pessoas que estavam ali, daquela multidão, entenderam e compreenderam de fato a mensagem do reino dos céus. Jesus começa a explicar a parábola para os discípulos, né, e aqueles homens que iam interrogar, e eles começam a explicar a partir do versículo 13. Então Jesus lhe disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ele começa a explicar, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Versículo 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Sabe, queridos, quando a gente muitas vezes está ministrando, e está pregando, e está falando, está dizendo, olha, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações, porque a gente vive num mundo hoje que oferece tanto entretenimento, tantas distrações, que as pessoas vivem tão ocupadas que não tem mais tempo para estar meditando na palavra. São aquelas pessoas até que vão à igreja, né, no domingo, ouvem a palavra, mas que no dia a dia, por conta de tantos afazeres, tantas distrações que nós temos na nossa vida, são tantos os recursos, né? Acabam se distraindo facilmente. Então o inimigo, ele lança aquela isca e a pessoa às vezes acaba caindo, porque são tantas as distrações e aí a semente acaba não produzindo frutos. O outro tipo de solo que o texto fala aqui, que Jesus explica, são, a partir do versículo 16, da mesma forma os que recebem a semente em solo rochoso, são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Ou seja, ouviram a palavra, se alegraram, receberam a palavra, mas vindo as dificuldades, vindo as provações e perseguições por esta palavra, né? Porque nós sabemos que servir a Cristo é abrir mão de muita coisa, né? Inclusive estar sujeito por amor ao Evangelho às perseguições. Eles acabam desistindo, desapontados, escandalizados e logo deixam o Evangelho. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo os enganam. Os cuidados desse mundo os enganam. As riquezas, né, e as demais ambições, entretanto, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. São aqueles que também ouvem a palavra, né, se alegram com ela, se animam com ela, mas, na verdade, estão muito preocupadas ou gastando muito tempo da sua vida apenas com as questões materiais, as riquezas. Não que isso seja errado, você querer estudar, querer progredir, querer avançar, mas nós precisamos entender
que as primeiras coisas têm que ser do Senhor, queridos. O texto lá de Mateus, lembra? Mateus capítulo 6? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que tem pessoas que esquecem isso e aí focam mais na sua formação acadêmica, nos seus sonhos profissionais, nas questões materiais e acabam sendo sufocados, não tendo mais tempo agora com as coisas de Deus. Mas, finalmente, queridos, o texto fala aqui, para a gente concluir, do outro tipo de solo. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. São aqueles que com alegria receberam a palavra e permaneceram firme nela, independente das circunstâncias, independente das provações, das lutas e das dificuldades que vierem, independente do deserto, elas permanecem firmes no Senhor, fiéis a Ele, entregando ao Senhor a primazia das suas vidas, louvando e adorando a Jesus, colocando Ele em primeiro lugar. Colocando Ele em primeiro lugar. Né? Esses, aleluia, diz a palavra, o coração produz frutos. Né? Esses que serão chamados pelo Senhor, né, pelo nome, né, foste fiel e recebeste o prêmio da vida eterna, da salvação. Que o Senhor Jesus possa estar nos ajudando, queridos, que possamos estar refletindo nesta palavra. Eu sei que é uma reflexão breve, mas que você possa estar meditando nela neste dia. Que tipo de solo tem sido o teu coração, crente, para esta boa semente que é a palavra de Deus? Que tipo de solo? Deus queira e nós desejamos e oramos para isso, que seja aquele quarto tipo de solo, aquele que ouve a palavra e que permanece firme nela, fiel a ela. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Deixa eu só orar, né, por você, para a gente poder finalizar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Te apresentamos a vida de cada um dos teus filhos que me ouviram e assistiram. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada família da nossa igreja, cada família, cada irmão que está nos ouvindo neste dia. Nós te louvamos, nós somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Continua conosco. Abençoa a Igreja Batista Filadélfia, a Congregação Batista Jardim Piranga, cada família, Senhor, cada jovem, cada membro desta igreja congregado, Deus. Continua abençoando a vida do nosso pastor, Senhor, o pastor Elias. Nós te louvamos pelo milagre na sua vida, pela sua recuperação. Deus, muito obrigado, Senhor. Permanece conosco, nos ajuda, nos abençoa, Deus, com cada um dos nossos irmãos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na paz, um abraço. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. A gente vai encerrar com este louvor. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que
Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua.